O Cássio Nunes deve estar tendo um dia péssimo desde hoje de manhã, quando a polícia prendeu o bicheiro contraventor, não pode chamar de criminoso no Brasil não, é Rogério de Andrade. Rogério de Andrade é sobrinho do também contraventor Castor de Andrade, que era o bicheiro mais famoso do Rio de Janeiro, que entrava em estádio de futebol armado para ameaçar juiz. O Rogério de Andrade, ele coleciona aí, ele tem uma coleção grande de decisões favoráveis, inexplicáveis, do Cássio Nunes bolsonarista para ele. Rogério de Andrade, ele também cedeu a quadra da escola de samba dele, que é a Mocidade Independente de Padre Miguel, gratuitamente para o Bolsonaro e o Ramagem fazer um evento de lançamento da campanha do Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. A coisa pegou tão mal lá no bolsonarismo, pô, peraí, o cara aí é acusado de um monte de crime, bicheiro conhecido, ele nem nega aí os crimes dele, de tão poderoso que ele nem nega os crimes, aí ele cede a quadra da escola de samba dele gratuitamente. Pegou tão mal que o PL do Rio de Janeiro falou, a gente vai pagar aí o dia do aluguel, uma diária do aluguel aí da quadra, para não parecer que foi grátis, mas foi grátis. Ele ofereceu grátis, depois falaram que pagaram. Será que pagaram mesmo? Pois bem, bolsonarista Rogério de Andrade está preso por assassinato. Segundo aí a polícia do Rio de Janeiro, é a segunda vez que a polícia pega ele pelo mesmo assassinato. Você não vai acreditar nessa história. Ele assassinou aí, segundo a polícia, o genro do Castor de Andrade, ou seja, o marido da prima dele. Quando o Castor de Andrade morreu, a herança do Castor de Andrade ficou com a filha e com o genro. E aí, o genro foi morto aí a tiros de fuzil em 2020. Eles sempre brigaram aí pelo espólio. Espólio é quando um criminoso tem e não deixa herança, ele deixa espólio. Estavam brigando aí pelo espólio dele para ver quem é que ficava ali administrando o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Então, ele matou. Para quem não sabe, o segurança privado do Rogério de Andrade era o Rony Lessa. Rony Lessa, o assassino da Marielle. Ele era o segurança privado do Rogério de Andrade. O vizinho do Bolsonaro era o segurança dele. Ele também chegou a ser inimigo do Adriano da Nóbrega, mas aí ficou amigo. Foi aí que o Rony Lessa passou a fazer a segurança dele. E o Adriano da Nóbrega e o escritório do crime, que é a milícia ali, bem amiga da família Bolsonaro, passou a fazer alguns crimes aí, segundo a polícia, em conluio com o Rogério de Andrade. Aí o Rogério de Andrade, ele chegou a estar foragido. Alguém dentro da polícia avisou que ele seria preso, ele conseguiu fugir. Ele ficou foragido em 2021 e 2022. O Cássio Nunes foi lá e acabou com o mandado de prisão. Ele tirou o mandado de prisão de um cara que estava foragido por assassinato, pelo mesmo assassinato, tá? Pelo mesmo. Segundo o Cássio Nunes, não tinha provas o suficiente. Ok. Aí depois, não contente, o Cássio Nunes trancou a ação penal. Ele trancou, ele acabou com a investigação. A polícia voltou a investigar. O GAECO, né, que é o grupo ali de combate ao crime organizado, voltou a investigar e acharam novas provas, provas diferentes das que já tinham antes. E aí pediram a prisão. Um juiz ordenou a prisão e está preso o Rogério de Andrade. O Cássio Nunes agora deve estar pensando aí o dia inteiro como é que eu vou fazer para salvar meu amigão aqui. Rogério de Andrade também bem ligado aí a Flávio Bolsonaro, tá? Esse é o tamanho aí de como é a criminalidade no Rio de Janeiro. Quando eu falava aqui, fazia vídeo sobre o caso Marielle, eu falava os bicheiros e os milicianos, eles passaram a fazer negócios juntos. E os milicianos também passaram a fazer negócios com algumas facções de tráfico de drogas. Eles começaram a se unir tudo. Porque eles perceberam que, pô, por que a gente vai ficar brigando? E eles nem, se a gente não tá na mesma área de atuação, a gente pode unir as forças. Porque aí, ó, vocês têm muita força aqui, vocês muita força aqui, nós muita força aqui, a gente une as forças. E é isso que começou a acontecer no Rio de Janeiro. E aí, quem não se unia, o que acontece é que os milicianos e os bicheiros, esses sim muito unidos, passavam aí com o apoio do governo do Rio de Janeiro, que é um governo miliciano, passaram a fazer aí operações em alguns lugares para tirar os traficantes de lá e colocar traficantes amigos dos milicianos no lugar. É isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Obviamente, quando vai acontecendo isso, vai aumentando a violência, até um momento em que sai de controle. Por quê? Porque alguns grupos que não estão a favor disso, alguns grupos de criminosos, começam a reagir. Lembre-se, toda ação tem uma reação. E a reação, muitas vezes, não é proporcional à ação. Muitas vezes a reação é maior até. E aí o que aconteceu? Tivemos na semana passada um caso em que, novamente, a polícia do Rio de Janeiro tentou entrar lá
numa comunidade para subir o morro lá para fazer uma operação e tirar os traficantes, e aí você pode ter certeza que vai tirar os traficantes para colocar traficantes amigos, tá? É isso, tira os traficantes que não são amigos e coloca os amigos. E aí teve uma reação, eles colocaram a polícia para correr, os policiais saíram correndo e os traficantes mataram aí 3 pessoas inocentes. Teve o caso aí que saiu em todos os jornais, o cara que estava dormindo no ônibus, ele tinha levado um lanchinho porque era dia de ali eles almoçarem não, tomar café da manhã entre os amigos do trabalho, ele estava feliz que era esse dia que ele sempre esperava, e aí dormindo no ônibus estraçalharam a cabeça dele. Tinha um que estava num Uber, uma pessoa estava num Uber e estraçalharam a cabeça do motorista de Uber, bem na cabeça, até o tiro. E morreu também uma terceira pessoa e 3 pessoas ficaram feridas. Rio de Janeiro, você está ali normal, vivendo a sua vida, tem planos para daqui a pouco, de repente, explodem a sua cabeça. Esse é o Rio de Janeiro aí do Cláudio Castro. Foram votar em bolsonarista, né? Não, tô falando desses 3. O Estado votou em bolsonarista, aí é isso que acontece. Aí, pois bem, o Cláudio Castro, então, ele viu que a coisa tá ruim, ele teve reuniões aí com os chefes da segurança do Rio de Janeiro e falaram, tá ruim, viu? Tá ruim a coisa, viu? Saiu do controle. A ação que eles fazem tem reação. Então, saiu do controle aí o negócio da violência. Não temos mais controle. Então, o Cláudio Castro pediu apoio ao Lula. Foi lá pedir pinico pro Lula. Falou, Lula, me ajuda. Então, o Lula falou com o Lewandowski. Desde que o Lula assumiu, o Lula falou pro Flávio Dino, o Flávio Dino começou aí um trabalho. Isso foi mais ou menos no meio do ano passado. E aí, o Lewandowski assumiu no final do ano passado, em dezembro, com uma missão, que é de fazer um plano nacional para a segurança pública. O Brasil é um país em que a segurança pública depende de cada governador. Tem governadores que tratam de determinada maneira e outros de outras maneiras. E tem governadores que são aliados do crime. É o que mais tem. Principalmente esses de extrema direita. Saiu do controle. Alguém aí, algum plantonista aí, pode dizer que, olha, eu saio na rua sem nenhuma preocupação. Eu moro em capital, então é muito mais difícil, tá? Muito mais difícil mesmo. O crime começou aí a se expandir para o Brasil inteiro. Algumas facções começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, hoje estão no país inteiro, e essas facções foram muito beneficiadas no governo Bolsonaro. Então Cláudio Castro pediu pinico para o Lula convocou os 27 governadores, o Procurador-Geral da República, os ministros do Supremo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os outros ministros que quiserem ir estão convidados, mas o presidente está convocado. O presidente da Câmara, do Senado, convocou todo mundo, ministro da Casa Civil. Olha, o Lula chamou, vem todo mundo aqui, vem todo mundo falar comigo, para que eles discutam aí o novo plano para a segurança pública. O que é o Lula? O Lula quer aprovar uma PEC, que é uma mudança na Constituição, para que a segurança pública saia totalmente do âmbito dos estados e fique também com o governo federal. Por quê? Porque aí o governo federal consegue integrar os esforços. Tem uma coisa, se o governo federal faz bem essa segurança, é um ponto, um golaço do Lula. O negócio é o seguinte, o governo Lula tem vários golaços e não sabe comunicar isso para a população. Até hoje você vê que o que está aí na boca da classe média e das pessoas despolitizadas é que a esquerda gosta de bandido, entre aspas. É isso. A esquerda defende bandido. É isso que eles repetem toda hora, porque uma mentira repetida 1000 vezes se torna realidade, e tem gente na esquerda que realmente tem uns discursos que, vou falar, dá vontade de vomitar com alguns discursos de esquerda aí, defendendo todo tipo de marginal. Uma coisa é você falar em ressocialização, você falar que, olha, a polícia não pode chegar dando porrada em todo mundo, ser violenta, cometer crimes, abusos, isso é uma coisa. Outra coisa é realmente uma parte da esquerda que parece infiltrada, é aquela esquerda que a direita gosta, porque eles surfam e ganham seguidor pra caramba em cima desses aí que realmente estão lá defendendo. Tem um outro aí e a gente sabe muito bem quem são. Aí o que acontece? Se o Lula consegue um plano aí para segurança pública, e ele consegue mostrar, ó, tá vendo? Eu vou resolver o problema da segurança no país. Vou resolver. Se ele pega aí uma ou duas cidades modelo, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. E aí ele vai lá e resolve o problema. Fala, ó, agora as pessoas podem andar na rua, ó, anda na rua à noite, ó, ninguém vai te roubar. Ele consegue, óbvio, em 2 anos, 2 anos falta para a eleição de 2026, é difícil. Mas se ele consegue chegar próximo disso e mostrar isso para a população, é um golaço numa área em que
toda a população acredita que a direita é melhor que a esquerda nisso. Então o Lula tem agora a faca e o queijo na mão. Tem aí o fato do governador ter pedido arrego para ele, porque uma coisa é o Lula chegar e falar, vou fazer assim, assado, e pronto. E os governadores serem todos contra. Outra é o fato do governador ter pedido arrego para ele, o Cláudio Castro. Cláudio Castro chegou a falar depois da ação lá da Polícia do Rio que não, essa foi uma ação de inteligência. Pô, a ação de inteligência termina com a polícia saindo correndo, com 3 inocentes mortos e 3 feridos, olha, então o que é a ação de desinteligência da polícia? O que é? Não dá para saber, né? Pois bem, em São Paulo o crime está super feliz com o Tarcísio, inclusive eu mostrei aqui ontem como o ex-cunhado do chefe do PCC trabalha na prefeitura de São Paulo, ele é aliado do Tarcísio, ele está sempre lá com o Tarcísio, ou seja, o crime organizado já entrou no governo estadual e entrou na capital, que é São Paulo. E mostrei também ontem como o PCC tem contratos com várias prefeituras, contratos fraudulentos, inclusive na prefeitura de São Paulo. E aí você vê que o Tarcísio estava lá, assim, para tentar apoiar o prefeito e ali continuar o PCC na prefeitura. Então você vê como fica difícil de combater o crime quando eles já entraram na política e já estão em alguns governos municipais e estaduais, aliás, em vários governos estaduais e municipais. Então, voltando não, nunca foi, mas estando a segurança pública nas mãos do governo federal, ou pelo menos em parte nas mãos do governo federal, é uma chance do Lula mudar isso. Mas tem uma faca de 2 gumes, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que ele muda isso, qualquer coisa errada que acontecer, a culpa vai ser do Lula. Peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!